Senhor. Obrigada pelo nosso coração disponível, Pai, a saber mais do Senhor. Nosso coração totalmente conectado ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela liberdade que o Senhor tem de usar a minha boca aqui para tocar os nossos corações, as nossas vidas nessa mesa, Pai. Tudo que nós precisamos é do teu alimento, do teu pão, da tua água, Pai. O Senhor é aquele que é a fonte, que nunca mais teremos fome, sede externa, porque o Senhor é fonte, Pai, que jorra, Pai. Obrigada por isso. Obrigada, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar hoje nosso devocional na mesa com o Pai, como alimento, como eu falo toda quarta-feira, a passagem de Ruth. A passagem de Ruth, ela fala. Ela é um livro curtinho, daria para ler aqui, mas eu não vou ler todo. Eu vou trazer bem pontual a mensagem que eu quero realmente passar, que o Senhor tocou meu coração. Eu sempre falo que a comunidade de fêmeas, o devocional, eu sou a primeira aluna, eu sou a primeira que senta na mesa para comer. Então, passagem de Ruth é a história de conta de Noemi, que ficou viúva, perdeu o marido, né? Claro, e os dois filhos, ficou amarga, e uma das noras, a, a Ruth, a seguiu, falou: seu senhor é meu senhor, aonde a senhora for, eu vou. Olha que honra, e ela não precisava fazer isso, até porque ela tinha todo o direito de voltar para a família dela, ela não habita, ela não era do mesmo povo em casar de novo. Mas ela persistiu. E aqui que eu sempre falo que Deus, ele honra a nossa honra, né? Ela honrou. Deus não tem como Deus não honrar a nossa honra. Deus honra. Deus é um Deus de honra. E ali tudo começou a história de Ruth. Eu acredito que vale muito a pena vocês lerem esse livro. Aqui tem muitas lições, né? Tem sobre a Noemi, mas o que eu quero falar hoje não é nem sobre a Noemi. Tem uma parte muito forte aqui da Noemi, que eu já me vi em Noemi, mas eu quero trazer Ruth hoje. Aí então depois vocês leem com calma o capítulo 1, capítulo 2 e eu vou lá no 3. Então aí Ruth, vamos aqui começando, né? Ruth, ela voltou para a cidade, né, com a sogra, por amor, por consideração, foi buscar por honra. E ali a sogra dela virou para ela ali, né, nesse contexto todo, depois volto a dizer, vocês leem. E aí a Noemi falou assim, um certo dia, no capítulo 3, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, Ruth, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Então, ela tinha que resgatar, vai, a vida dela, né? Oxene, palaborosene. Bom dia, minha amiga Marli. Bom dia, já comecei falando aqui, eu estou no livro de Ruth. Não sei se você vai conseguir abrir a câmera, mas como você gosta de acompanhar, eu estou no livro de Ruth. No Ruth, eu estava comentando aqui que ela é uma passagem linda. Se vocês não leram, você, Marli, ainda não leu, vale a pena ler, é um É livrinho Ruth o curtinho. quê, Bri? No livro de Ruth, o 3 eu vou ler, mas no capítulo 1 e o capítulo Capítulo 2 3. conta a história ali de Noemi, a Noemi ficou viúva com as duas noras, e uma delas seguiu, né? Por honra, seguiu. E Deus é um Deus de honra, gente. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, sorte, não, não é bem sorte, né? Deus mesmo, e ele é um Deus de honra. E a Ruth, que é o que nós vamos falar, a órfã e a Ruth, né? Ninguém se fala mais, ninguém se ouviu falar mais na órfã. Ela voltou para aquilo que era lícito. Ela voltou que era o direito de voltar para o povo dela e recomeçar a vida dela. Mas Ruth, que é o que a gente vai falar hoje, ela preferiu, ela decidiu seguir a sogra por honra. E ali ela foi honrada. Porém, capítulo 1, depois vocês leem, você lê, vale a pena ler o 1 e o 2. Mas o 1 e o 2 falam muito da história de Noemi, que eu também já me identifiquei com Noemi. Mas no 3, quando elas vêm volta para a cidade delas, né, no caso da cidade de Noemi, ela vira para Ruth e fala assim: Ruth, minha filha, né, eu me preocupo com você, você tem que procurar um lar seguro. Lá no 3. Aí ela começa: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, que Ruth, no capítulo 2, ela foi para colher espigas, né, para poder ter alimento. E ali a sogra tá falando para ela, a sogra, né, que aceitou que ela voltasse junto, cedesse, começou a prestar atenção no movimento. Isso que eu quero trazer, preste atenção no movimento que está por trás das coisas. E ali a sogra falou para ela: me preocupo para você buscar algo para te fazer feliz. Naquela época, a mulher, não diferente de hoje, mas naquela época mesmo, a mulher buscava o sustento mesmo no casamento, né? Claro que a ideia é o homem para a mulher e a família se sustentar, mas naquela época ela era viúva, ela ia ficar vivendo de boa sorte. Se eu falo que hoje, Marli, eu, como uma mulher divorciada, estou, né, que o senhor
ele é o meu marido, ele é meu resgatador, que a gente vai falar aqui. Eu tenho que ter muita fé em Deus, porque senão a mulher sozinha, ela realmente vive de boa sorte. É que nós não vivemos de boa sorte. Imagina naquela época, imagina naquela época mesmo. Então, trazendo aqui, ela fala assim, ó: Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando a cevada. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Ela queria que a Noemi queria que a Ruth se fizesse presente, porque Boaz, ele era um homem sozinho. Então ela falou, de repente, né, a Noemi já viu antes aqui uma oportunidade, digamos assim. Mas não deixe que ele perceba. Você até que tenha comido e bebido. Ela tá trazendo uma estratégia aqui para Nora, tá vendo? Porque ela já tinha percebido o movimento ali por trás. Quando ele for dormir, note bem o lugar com que ele se deitar. Então vá, descubra os seus pés e deite-se, e ele dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que a senhora está me dizendo. Gente, aqui a gente está trazendo por um contexto de Noemi, mas eu sempre vou associar isso com Deus, né? Aqui, olha, ela ouviu prontamente a instrução da sogra. Além de ela ter honrado a sogra, bom dia, Michele, a gente está no livro de Ruth, tá? Além de ela ter honrado a sogra, de ter ido, ter considerado a sogra, e nisso Deus honrou a honra dela com a sogra, ela também farei tudo o que a senhora está me dizendo. Ó, ela honrou a direção da sogra. E muitas vezes a gente tem o nosso Jesus, que é o nosso pastor, mas às vezes a gente tem um mentor, alguém que a gente realmente, um pastor, que nos orienta. Como é importante a gente ter a instrução. Lembrando que nosso maior pastor, ontem eu fui no culto com uma amiga, à noite, senti, ontem foi bênção, foi uma delícia, né, Marli, a gente adora essas coisas, né? E eu fui, cheguei lá, o pastor dava profecia, e enfim, realmente um ambiente gostoso. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, mas ele é profeta, né? Glória a Deus pelas palavras dele. Mas nós temos um profeta dentro de nós, que é o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha um pastor, um mentor, um profeta mesmo para dar direção para a gente. Se a gente lembra Salmos 1, cuidado com a mesa que a gente senta, mas é importante a gente sentar. Samuel, Eli foi mentor do Samuel, né? Senhor, Samuel não sabia quem era, Eli foi lá e falou, é Deus. Então, como é importante ter alguém que pega pela mão. Eu hoje, né, tenho algumas pessoas que eu trago esse direcionamento da mentoria, fui muito direcionada, mas independente desse movimento, a gente tem que orar para o Senhor colocar as pessoas dele, esse profeta está dentro de nós, então tempinho de mesa, só nós com Deus. Antes de entrar aqui, eu preciso de algumas direções, eu já fui sentar, Deus, o Senhor, tudo que eu preciso ouvir não é da boca do homem, não que Deus não vai usar a boca do homem, eu reconheço. Muitas vezes a gente vai no ambiente para pegar a unção do ambiente, um movimento. Eu entendi lá, mais do que uma profecia, um movimento que o Senhor tem para mim agora. Na verdade, para os meus filhos, para o Felipe, inclusive. Então, como é importante a gente estar nesse movimento. Mas o profeta, que de repente ele poderia ter falado, não, mas ele não falou nada específico para mim, mas esse profeta já está dentro de mim, que é o Espírito Santo, né? Sentar aqui. Então, a Ruth, trazendo aqui para o contexto, a Ruth ouviu o direcionamento da profeta dela, da pastora dela, da mentora espiritual dela, né? Da mãe dela, enfim, da sogra dela. Ela ouviu, e Deus honra, gente. Tanto que tem um versículo aqui que eu não sei, que fala assim para Jesus: Ah, o senhor está endemoniado. Ele fala assim: Não, eu honro meu pai. E eu já trouxe aqui, já falei para Marli, já trouxe para Michelle também. Aonde existe desonra, existe demônios. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de honra, honrar o nosso lugar, honrar as pessoas, honrar nossos pais, honrar o nosso papel de esposa, nosso papel de mãe, independente. Órfã tinha tudo para voltar e voltou. Noemi, Ruth ficou e Deus honra, gente. Eu queria enfatizar isso, que Deus é um Deus de honra. Não é só boa sorte, né? Que boa sorte que Ruth teve, ela honrou. Então ela desceu para. Aí aqui conta, né? Aqui o pedacinho do 6 até o 9, que ela fez esse movimento ali que a sogra pediu. Aí no 9, Ruth conversando com ele ali, ele fala: Pois o Senhor é meu resgatador. E aqui que eu queria trazer a mensagem de hoje. Ela fala, né? Ela fez o que a sogra falou, que é essa parte da honra que eu queria enfatizar, e ela fala para Boaz, ela fez exatamente como a sogra falou,
confiou, né? O problema é quando a gente não honra, é porque a gente não confia. Ela confiou na fonte e ela falou: o Senhor é o resgatador. Aí Boaz respondeu: o Senhor abençoe minha filha. Esse é um gesto de bondade ainda maior do que o primeiro. Quer dizer, ele reconheceu nela também esse gesto que ela falou para ele, tá lá no 3:10, tá, Marli? É ainda maior do que o que ela fez, que foi honrar a sogra dela. Ela tinha tudo para não ir. Quantas vezes a gente está numa situação que a gente tem tudo lícito e de forma lícita, justificando ainda de fazer algo e a gente não faz por renúncia, né? E ali ele fala isso para ela: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a mulher cheia de virtudes. E a Marli trouxe um vídeo lindo que vira e mexe, eu escuto, Marli, lá no Insta, que virtude não é só uma característica da mulher, é uma mulher forte, uma mulher com estratégia, uma mulher com sabedoria, gente. E essas estratégias, essa sabedoria só vem de Deus. Por isso que a sabedoria tem que pedir para Deus. E quando que Deus dá sabedoria para nós? Quando a gente tem temor a Ele. Uma vida de temor, não é medo, uma vida de reverência a Ele, entender que Ele é nosso Senhor, reconhecer as direções dele, mesmo quando a gente não quer fazer. Então, ser uma mulher vitoriosa. E é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo. E aqui destrincha a história que eu queria depois que vocês lessem com calma por revelação, que ele foi perguntar para esse parente mais próximo dele, e, enfim. Aí, descendo aqui, lá no 18 agora, colocando assim para vocês criarem curiosidade para vocês lerem essa história, porque vale muito a pena, tá? Aqui tem muitas chaves. Aí no 18, Noemi vira para ela, e é aqui que eu quero trazer a mensagem de hoje. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Agora espere, Marli, até saber o que acontecerá. Agora espere, Michele, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Hoje, 26 de novembro de 2025. É hoje. Ela estava atrás de um resgatador. E a Noemi falou: agora espera, minha filha. Que hoje, sem dúvida, porque o problema do cristão é pôr a pequena dúvida, né? Será? Hoje mesmo, sem dúvida, aquele homem não descansará. Ele adotou a história dele, pegou, mas tinha lei, ordem, ele foi checar e ela falou: agora aguarde. E aqui que eu quero trazer, antes de voltar para Ruth de novo, a gente vai lá para Mateus 20:28. Mateus 20:28. E aqui que eu quero, eu vou orar aqui para a gente ter essa convicção como se fosse uma Noemi. Mas antes de falar de Boaz, que ela está falando de Boaz, e por muitos anos, por muito tempo, eu fiquei orando pelo meu Boaz, Boaz mesmo, houvesse uma pessoa vir para me resgatar. E aqui no 20:28 diz assim: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou repetir: como filho do homem, Jesus, o Cristo, que veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate à vida da Michelle. Jesus, o Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate à vida da Marli. Como o Filho do Homem, o Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate da vida da Adriana. Gente, nós temos um resgatador. E esse resgatador aqui, que não é o Boaz, vamos colocar aqui, ela está falando de Boaz. E olha que tinha uma intervenção aqui, ele precisava ver primeiro lá, porque certo é certo, ele foi lá ver se o parente mais próximo não podia resgatar ela. Voltando para cá, aí a Noemi fala, agora espere no Senhor, Marli, espera que o seu resgatador, que a gente já sabe quem é aqui, não vai descansar enquanto não resolver a sua questão hoje mesmo. Aí ela confiou no Senhor, depois vale a pena descer nesse livro. Esse livro tem duas mensagens muito fortes, mas eu quero trazer essa parte da Ruth. E ali no 4 já, no 4:13,
Diz que aí conta toda a história de que ele realmente, o outro não quis, né? Porque ela, enfim, tinha terra, mas tinha ela, enfim. Aí ele realmente foi lá e decidiu casar com ela. Aí lá no 13, 4:13, Boaz casou com Ruth. Olha, casou, gente. Ai, que eu vejo esse meu novo dia. E ela se tornou sua mulher. Eu amo essas palavras, sua, assim, sabe? Se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Possuiu, ó, teve intimidade, se tornou uma só carne. Teve uma aliança, Marli, que eu disse na nossa comunidade segunda-feira. Deus é um Deus de aliança, ele não tem compromisso fora da aliança. Ele ama todo mundo, ele me ama, Michelle, ele te ama, ele ama a Marli, ele ama o... Tanto que até uma essa semana minha irmã falou, ai, fulano morreu, um traficante lá do tempo que a gente era do colégio, e morreu em troca de tiro com um bandido lá, com um policial, ele morreu. Gente, ele foi para o inferno, né? Assim, livre de julgamento. Quem sou eu? Porque ladrão lá com Jesus, logo, logo nos encontraremos no paraíso, enfim. Mas o que que você imagina, né? Que morreu nessa condição, a gente sem julgamento foi para o inferno. Você acha que Deus não ama esse homem? Claro que ele ama. Deus ama todos. Só que Deus tem compromisso com os filhos. E quem nos torna filho? É o Jesus Cristo. Então, aliança, olha, aliança. Deus tem compromisso com a aliança. Quando ele casou com Ruth, Boaz casou com Ruth, a possuiu o Senhor. Olha, quem concedeu o que você quer, Michele? Quem concedeu o que você quer, Marli? Quem concedeu o que eu quero? O Senhor com letra maiúscula. Quem é o Senhor da sua vida, Michele? Quem é o Senhor da sua vida, Marli? Que ela engravidasse e desse à luz ao menino. Foi o Senhor honrou, o Senhor estava junto, por isso que o Senhor é um Deus de propósito. Eu mesmo que já falei, eu não quero casar só para satisfazer a minha carne, meus desejos, que é a solidão. Eu quero algo que o Senhor esteja junto, porque só com Ele é o cordão de 3 dobras. Isso é tudo, tá? Estou trazendo para o contexto de casamento. As mulheres disseram a Noemi, da cidade: Louvado seja o Senhor. Tudo é para glorificar o Senhor. Tudo. O Senhor é um Deus de propósito. Senhor, ele é intencional. Se a gente não é intencional, passa a ser. Ele é intencional. Ele une propósito. Quando Ana queria estava lá chorando, envergonhada, né? Que vergonha, penina, ela chegou para Deus e mudou a oração dela. Senhor, eu te dou um filho. Não era que ela queria um filho, eu te dou um filho. E as minhas orações, Senhor, que eu vou ser uma esposa para este homem que precisa dessa essa auxiliadora. Às vezes a gente só quer na energia da criança. Eu quero meu filho, lícito, né? Eu quero meu marido. Gente, mas será que a gente está disposta a ser para Deus, o instrumento para Deus? Esse meu marido novo vai olhar para mim, vai reconhecer Cristo em mim? Ana gerou um profeta para Deus. Não foi só um filho que ela teve, ela gerou um profeta. E Deus, que é Deus, foi lá e multiplicou, ela teve mais 5, né? Porque Deus é desse. Ele é um Deus provedor, ele é um Deus abençoador, ele é Deus próspero. Ele não faz uma medidinha. Ele não é um mais um, ele é 30, 60, 100. Ele é multiplicador. E essa unção de Deus está sobre nós. Por isso que eu falo, Senhor, se eu não estou multiplicando, o que está acontecendo? Eu sempre tento olhar, estou no processo, estou na semente morrendo para germinar, tá tudo bem. Mas se não, eu estou fora do propósito, porque no propósito, gente, olha o que acontece no propósito. Ela deu à luz a um filho. Louvado seja Deus, sempre é para louvar o nome dele. Aí um pouquinho mais para baixo, as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. O Senhor não deixou a gente sem resgatador. Nós temos Jesus. Aí me leva para a história da samaritana. Estava lá, nem aquele é seu marido, nem o sexto. Ele a resgatou daquele estado de vergonha que um dia fui eu. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida. Olha, o menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, porque Noemi ficou muito amarga quando o marido morreu, os filhos. E aqui, além de tudo, a graça nunca é só para nós, né? A graça estendeu a vida de Noemi. Mas esse filho chamava Obed. Obed, aqui é uma chave. Obed, sabe quem foi Obed? Descendo um pouco para baixo, 18, na genealogia de Davi, Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E Jesus nasceu dessa tribo. Então, quando o resgatador, que eu quero trazer aqui para nós, afirmando, quando o resgatador vem, ele gera algo em nós. Quando o resgatador vem, ele gera algo em nós. Quando
o resgatador vem, ele gera algo em nós, gerou. Então, além de tudo, eu tinha um propósito. Quando Boaz resgatou Noemi, resgatou Ruth, eles geraram Boaz, Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que veio a linhagem de Jesus. Michele, quando vier o resgatador nessa área da sua vida, vai ter um fruto para um propósito maior. Para um propósito maior. Marli, quando o resgatador, ele já existe, é Jesus. Quando é hoje mesmo, hein, Marli? É hoje que ele resgatar para a honra e glória do Senhor, vai ser gerado algo para glorificar o Senhor e tem um propósito. Então, o meu casamento, vamos trazer para mim, ou o meu negócio acontecer, não é, vamos trazer aqui tanto o meu casamento quanto o meu trabalho. O meu trabalho é um propósito, é levar a mensagem de Deus. Quando o finanças, vamos imaginar, as finanças começariam, eu via para patrocinar o reino, para patrocinar essa mensagem para fora. Não é simplesmente para comprar o meu carro rosa. E ontem eu fui lá e tocou um louvor da Ana Paula, que depois. É que eu não vou tocar agora, porque como sobe para o YouTube, ele derruba. Mas depois a gente sobe, a Marli que gosta sempre de passar o louvor, e o louvores mexe muito comigo, Marli. E eu cheguei lá já tocando um louvor. E o Senhor me resgata, como ele fez, tira a minha pedra da Ana Paula, ressuscita-me, resgata os meus sonhos. E eu sempre tive carro, gente, eu sempre, desde sempre. Depois que eu vendi, um pouquinho antes do divórcio, a Michelle conhece bem essa fase, que a Michelle já me socorreu, inclusive, para pegar menino na escola, eu nunca mais consegui comprar. E o carro se tornou tão distante para mim, o carro, assim, para mim, é um presente de Deus, é um cuidado de Deus. Mas eu comecei a Dri do perceber, céu, deixa eu só te falar uma coisa. Hoje eu tava levando a Giovana na escola e eu vi um carro preto. Eu não sabia que você tava sem carro. Eu falei, esse carro é a cara da Adriana. E comecei a profetizar. olha, Eu não sabia que você estava sem carro, minha amiga. Não desde sabia. aquela época, Nossa, tô arrepiadíssima. Eu olhei pro carro, me veio você na hora na cabeça, Adri. Falei, glória a nossa, Deus. esse carro, carro bonito, amiga. De Deus É que mesmo, Deus, quando sabe? faz, É desse, sabe? Deus. Assim, aquele carro de rica, que cheira dinheiro, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu nem sei que carro que é, Dri. É carro bonito, assim, mas não sei o que. Ainda falei, Dri, Gi, a cara da Adriana esse carro. Ela, Giovana, oxe, mãe, agora a gente, carro tem nome de gente? Eu falei, deixa aí no seu mau humor matinal. Que a Giovana é um mau humor matinal que, meu Deus. Eu comecei a profetizar esse carro para você. Olha, e ontem, olha como vai de Meu encontro, eu recebo. Deus! E eu recebo, porque ontem eu falei assim, nossa Deus, eu adoro carro, adorar é muito, muito forte essa palavra, mas assim, eu gosto tanto de carro, eu me sinto tão. E quando eu vendi o carro, eu fiquei tão perdida que eu tinha perdido as pernas. Mas glória a Deus, porque não, nem nada, a gente depende de nada, né? Se não tiver carro de ônibus, de Uber, que não pode perder é as pernas, que é nosso Jesus. Mas. E eu falei, ontem mesmo, eu falei, gente, o carro parece estar tão distante de mim. Antes de ter o carro, eu tenho tantas outras coisas, né? Os filhos, colégio, casa, gente, que é né, um desafio, a moradia. E antes, semana passada, eu trouxe. Se eu tivesse um marido, eu teria tudo isso. Não, eu tenho um resgatador. Só que ontem eu falei, Senhor, ativa de novo o meu sonho. Eu tô tão na pilha de honrar os meus compromissos com os meus filhos, como a moradia. Gente, vocês são mães, vocês sabem, a moradia, a escola. E o meu sonho mesmo de ter o carro, que é aquilo que realmente eu amo ter, sabe? De verdade, eu gosto tanto de dirigir. Meu pai me deu um carro quando eu fiz 18 anos, então representa tanto pra mim. Ficou tão distante. Tão distante. Hoje você fala, Michele, e assim. Nossa, ontem me lembrou. Eu falei, Deus, eu nem lembrava mais de ter carro. Eu tenho tantas coisas na frente que o carro se tornou tão distante. E de repente ele tem esse carro pra mim já. E você viu, olha, você nem sabia disso. E hoje eu tô aqui falando, chega, me emociona porque ficou tão distante esse sonho, sabe? Mas, gente, trazendo aqui para o contexto, eu acho que eu me coloquei tanto no lugar de preocupada com os filhos que eu tô esquecendo de desfrutar. E o desfrute é uma ordenança do Senhor. Ter um carro tá aqui para nos servir, né? Então, me trouxe puxar isso de novo, vou olhar, sair dessa condição de só dar para os meus filhos. O meu pai também vai me dar. Mas mais do que ter um carro lindo, maravilhoso, rosa. Sim, que é merecido, nós merecemos, é o desfrute. O que que o meu trabalho proporciona, mais do que ele ter condição de eu comprar um carro, que pode vir de qualquer forma, é realmente levar essa mensagem, gente. É levar essa mensagem.
Só que é tudo para glorificar o nome dele. Tudo, gente. Sexo, que eu trouxe na comunidade. Sexo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é tudo. Tudo a gente espiritualiza, tudo. Tudo é para glorificar. Tudo. Se esse devocional não for para glorificar o nome dele, serve de nada. Então, tudo que a gente faz, voltando aqui, você me emocionou, Michel, deixa eu me recompor aqui na mensagem. Então, o que eu quero trazer é que o resgatador que a gente quer, que eu quero, pai, eu quero que minha vida financeira, que o Senhor, a sua bênção, a sua prosperidade, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus é um próspero, o Senhor, mais do que ter os benefícios desse dinheiro para comprar o meu carro, honrar os compromissos com os meus filhos, que essas são as minhas orações diárias, é para quê? Para o propósito dele se cumprir. A Boaz, quando resgatou Ruth, tinha um propósito muito maior envolvido. Eles gerarem um filho. Gerarem um filho. E quem que eles geraram? A linhagem de Jesus. Você tem noção disso, Marli? O que o Senhor vai te entregar é para um propósito ainda maior para se cumprir. Deus, ele só funciona com propósito, gente. Ele não funciona fora do propósito. Senhor, eu quero me casar de novo. Para quê? Porque não, tudo bem, mas qual que é o propósito disso? Casar só para dormir de conchinha? Só para falar que não é mais divorciada? Não, tem um propósito. E eu tenho começado a orar, Senhor, que o Senhor possa me apresentar que quando esse resgatador, no sentido do marido, vier, eu possa gerar algo para o Senhor. Como Ana gerou algo para o Senhor. Como Ruth e Boaz aqui geraram algo para o Senhor. O Senhor é intencional. Que é que ele precisa te entregar, Marli, que você vai gerar algo para ele. E é aqui que muda as nossas orações, como Ana. Senhor, eu não quero mais um filho. Eu quero gerar um profeta para o Senhor. Eu não quero mais um marido. Eu quero ser uma esposa. Porque não existe esposa sem ser marido, gente. Por mais que não existe. A gente só é mãe, nós três aqui, porque nós tivemos filhos. A nossa madre foi aberta. O que é, Michele, que você quer? Que vê que o Senhor. E a gente já sabe quem é o nosso Boaz, né? O nosso Boaz não são pessoas. Ele pode usar pessoas, mas não são pessoas. Nosso resgatador, como nós lemos aqui, e eu queria que nós confessássemos isso no dia de hoje com muita verdade, sem nenhuma pequena dúvida. Esse versículo é Ruth 3, 18, a parte B. Sem dúvida, Jesus Cristo não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. É Ele que vai resolver. Fala um pouquinho aí, Marli. Bom dia. Bom dia, minha amiga linda. Ai, quanto ensinamento, né? Quantas pérolas. É bem isso que você falou, né? A fidelidade de Deus, o amor de Deus, né? Sobre as nossas vidas. E assim, acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, né? Se você for imaginar o sofrimento da Ruth, né? Perder seus 2 filhos, né? A Noemi, né? A Noemi. E aí, né, aí você começa a refletir sobre a sua vida, né? Que você tem vivido, as aflições. Jesus falou, no mundo você vai ter aflições, mas tem bom ânimo, né? Porque se ele venceu, o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Mas a nossa maior luta mesmo, eu vejo, falando de mim, é essa luta Deus resgatar em nós essa nova mentalidade, sabe? A mentalidade de que realmente o Senhor tem os planos dele para nós. A minha oração hoje é, Senhor, que se cumpra em mim os teus planos. Isso. Eu não quero te limitar, né? Só que nós temos sonhos, né? E muitas vezes os nossos sonhos foi engavetado, ou muitas vezes pelo desânimo, ou pela autossabotagem da nossa própria mente, de não saber realmente que tudo que precisamos, o Senhor tá disponível para nos abençoar. Então, a nossa mentalidade, a nossa identidade nele, né?
Eu estava escutando um áudio ontem que a palavra falou assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e em Deus eu faço proezas, né? Então, assim, aquela ímpeto de vencer junto com o Espírito Santo, dessa mentalidade se renovada na nossa mente, essa nova mentalidade, porque o Senhor, ele já foi, ele continua sendo o nosso resgatador, né? Então, você vê, a Noemi, ela teve que passar por um processo de dor, e ali a nora dela foi tipo um resgate dela, sabe? Ela teve fé e ação, né? Tanto que ela falou, eu não vou, está na hora de você... Ela teve empatia da nora, né? E eu acho que é o ímpeto, o Espírito Santo, ele nos guia, né? Para a verdade, para os planos dele, por mais que a gente não entenda, né? Ele está em nós, ele nos guia, por mais que aquela situação, meu, de onde isso aqui vai cooperar para o meu bem? Da onde? Né? E o Senhor é tão lindo que é Ele que faz, né? Ele que nos dá esse ímpeto de planejar, olhar com os olhos da fé e a gente agir também, né? A gente tem que agir, né? E essa questão que nem a gente recebe as direções aqui no FEMA, seja de um pregador, seja da palavra, eu vejo o Senhor em tudo, né? Me direcionando, né? A Ruth poderia não ter acatado, né? Não, era ali, a órfã voltou, não fez nada de errado a órfã, a outra nora. A direção, minha sogra tá maluca, né? Mas ali, meu, ela teve foi o próprio Espírito Santo ali para ela, não, você vai lá, e ela planejou, né? Ela já mentalizou, já viu lá na frente o negócio já acontecendo. E nem você já viu, agora o seu carro vai estar na tua mão em pouco Já tempo. chegou. No mundo espiritual ele já chegou, Michele. Foi isso que eu senti. E ela conseguiu enxergar isso e deu a direção para a nora dela. Você vai fazer assim, 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 sabe? Uma mulher madura, uma mulher com experiência, uma mulher de Deus, né? Cheia do Espírito Santo, né? Então, o meu grande desafio hoje é essa renovação da minha mente, entendeu? Eu tenho os meus sonhos, eu não posso desistir dos meus sonhos. Exemplo, eu passei uma prova lascada esse ano aqui, né? Eu mudei de casa, né? Essa aqui não é a casa dos meus sonhos, né? Inclusive, o pastor falou, eu fui numa igreja, estou frequentando uma igreja de uma amiga. O pastor falou que vai abrir, não vai ser célula, é outro nome, mas vai abrir lares dos membros da igreja para ter momentos de comunhão e oração. E aí me fez eu relembrar lá atrás, eu sou essa mulher, eu sempre abri a minha casa, sabe, para o reino de Deus. E aí me veio, poxa, Senhor, aí me veio recordar lá atrás, né? A minha casa chegou a ter 50 mulheres na minha sala, sabe? Uma sala grande, enorme, né? E eu falei, nossa, Senhor, hoje eu não posso comportar. Eu queria até abrir a minha casa, mas hoje não posso comportar, entendeu? Então, assim, foi um grande desafio esse ano para mim, ter que vir para uma casa menor. Uma casa menor, assim, eu gosto de receber visita, eu sou uma hospedeira, né, assim, hospitalidade. E assim, eu tenho que resgatar esse meu sonho. Não, eu vou ter minha casa novamente. A minha sala é enorme, grande, que eu gosto de receber. Eu quero ter quarto de hóspede, entendeu? Porque eu gosto de receber. Então, foi um grande desafio aceitar essa condição que eu estou hoje, entendeu? E eu me fez assim, eu fiquei com uma dorzinha no coração. Aí até uma amiga minha essa semana falou, Marli, agradece ao Senhor, você tem uma casa, entendeu? Você tem uma casa, e nada está perdido, o Senhor pode
te dá a sua casa, né? E eu fiquei nessa apreensão, eu firmei na minha cabeça que eu ia ficar nessa casa até o final do ano, que já chegou o final do ano. Eu falei, Carlos, tudo bem, eu aceito, mas nós vamos ficar até o final do ano. Final do ano, nós vamos procurar uma casa, essa casa não nos comporta, essa casa não virou, tipo assim, a minha mentalidade, tá? Aí ele veio com umas conversas que não vai dar, nós vamos ter que esperar. Então, eu fiquei assim, não é possível. Eu falei, você não tá me falando que a gente vai ficar mais um ano nessa casa. Aí ele falou assim, não sei se vai ser um ano, mas a gente vai ter que esperar mais um pouco para sair Fez dessa um ano casa. agora, né? Tá Fez fazendo um um ano. ano. É. Aí eu fiquei tão frustrada, sabe, assim, mas é o Senhor trabalhando comigo, sabe, assim. Eu fiquei transtornada para mim começar a enxergar, olhar para minha casa com outros olhos. Tá bom, Senhor, eu vou organizar então do jeito que tá, né? Eu vou tentar organizar, vou começar a olhar com outros olhos, mas você vê, eu não posso perder a esperança que o Senhor vai me dar uma casa, minha casa dos meus sonhos, né? Então, assim, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? E eu estou nessa fase de mudar essa mentalidade, parar de focar nisso, só agradecer e tentar olhar para mim, que eu preciso estar forte, né? Eu preciso estar forte, eu preciso estar com essa fé inabalável, eu não posso deixar as minhas frustrações me sucumbir novamente. Por que você queria uma casa maior? Porque eu gosto das coisas tudo organizada, né? Essa casa aqui não comportou as minhas coisas. Não comportou. Tem muita coisa na caixa ainda que eu não tenho onde colocar, né? Para você ter uma ideia, minhas roupas estão nas caixas ainda. Estão dentro de caixas. E eu não tenho guarda-roupa, né? Então, aí você fica assim, então tá bom, senhor. Então tá bom. Então eu vou comprar umas prateleiras, né? Que é mais barato, e vou organizar as roupas. Então eu fico assim. E aí, ao mesmo tempo, eu fico, não vou fazer isso, porque eu não vou fazer isso, porque o Senhor, tipo, vai me dar minha casa, nós vamos mudar logo. Então, eu fiquei o ano inteiro nesse pensamento, né? Não, eu não vou comprar um guarda-roupa, porque eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu vou sair logo. E aí, chegou o final de ano, eu vou ter que ficar mais um pouquinho. Então, quer dizer, eu vou tentar me organizar, vou comprar umas prateleiras, vou ter que esperar mais um tempo. Mas lá no fundo não tô satisfeita, sabe? Assim, Além da casa grande para comportar tudo lícito, né? Eu amo também, tá tudo muito organizado. Não tenho muita coisa, né? Porque eu recomecei. Você tem muitos anos de casada. Mas qual que é o propósito dele te dar essa casa grande? Além de desfrutar lindamente, ele nos fala, o é o que desfrute. eu te falei, se eu tivesse uma sala grande, para você ter uma ideia, a gente não tem um ciclo de amigo. Hoje eu teria vergonha de chamar alguém para minha casa, mas é uma coisa minha, tá, gente? É uma coisa minha. Eu não chamaria alguém para vir na minha casa, eu tenho vergonha, né? Mas é algo que o Senhor está trabalhando em mim, né? Eu quero uma casa grande, eu gosto de receber pessoas. Vamos supor, se eu tivesse uma sala enorme, eu posso fazer numa salinha, mas é algo meu, entendeu? Se eu abrir a minha casa para receber os irmãos, para a gente orar, ter momento de adoração, comunhão, né? Eu tenho meu cantinho de oração, não tem mais, eu não tenho mais, entendeu? Sim. Minha amiga, Mas lá em Romanos 12, eu 2, fala que humilde agora, eu tenho que ser humilde, agradecer ao Senhor e eu me organizar naquilo que eu tenho para organizar na minha mão. Romanos 2 fala que a nossa transformação, como você está falando, está na renovação da mente. Então. Aqui, onde está a minha transformação? Na renovação da minha mente. Porque a gente tem que estar buscando tudo que é do Senhor. Vamos trazer aqui, você quer a casa, lista, gente, dona de casa, a gente ama a casa tudo organizada. Mas, minha amiga, onde está o seu coração? Até porque a nossa casa é o nosso lar, e pode ser um casebrinho, ainda está em Provérbios isso.
Porém, o Senhor está tirando tudo, desconstruindo tudo de dentro de você. Aqui não tem nada a ver com as crianças, aqui não tem nada a ver com o seu marido, tem a ver com você. É. Quando ontem eu nem lembrava mais do carro, e hoje a Michelle confirmando aqui, já está girado no mundo espiritual. Eu sei, gente, o dia que eu vendi o carro mesmo, eu não sabia nem como andar. Eu tive uma crise de choro, que no dia seguinte eu tinha cabeleireiro. Eu liguei lá para a mulher, eu não sei ir, choveu, eu não sabia que eu podia ir a pé, de bicicleta, de ônibus, de Uber. Eu não gosto de andar de Uber porque eu me sinto muito vulnerável. Aquela pessoa dirigindo, né? Às vezes eu sempre vou orando antes, e glória a Deus, todos esses anos o Uber é meu maior veículo. Hoje, pontualmente, eu ando de ônibus, até porque eu trabalho tudo muito perto, mas pontualmente, né? Por conta das crianças, nem compensa, né? Que nós pagamos passagem. E eu comecei a agradecer mesmo o Uber, que olha que glória a Deus, o Uber cabe no meu orçamento. Não gosto, porque além de tudo eu sei dirigir, e eu sei quando eles dirigem, quando a gente sabe dirigir, gente, a gente sabe a pessoa fazendo caca no volante, fala, É, tenha misericórdia. E eu ali, e eu vou exatamente. atenta, eu não vou distraída, eu vou no Uber ali, ó, olhando todo É, o movimento com aqui. Então, assim, é um lugar que eu tô com cortisol lá em cima, né? Ponta para pular da porta. sim. Então, eu comecei a agradecer o Uber, eu comecei a agradecer o Uber, eu comecei a agradecer os 2 peixes e os 5 pães. Então, por mais que seja desconfortável, a gente tem que agradecer. Isso, mas você tem aqui na sua consciência. O que o Senhor disse para mim semana passada, que quando eu falava Deus, eu sei que o Senhor é meu protetor, meu provedor, estava aqui no meu consciente, eu nunca menti. Só que dentro É, de mim existia um conflito. Se eu tivesse um marido, conflito, é. se eu tivesse um marido, e aí eu Uhum. entendi da semana passada para cá. Agora, o Uber, eu não gosto de andar de Uber. Se eu falar para vocês que eu gosto, além de tudo, ou eu chego muito antes ou eu chego muito atrasada. Ontem de manhã eu tive consulta, eu cheguei lá passada do horário, porque até o Uber vir, cancela e vem, espera e vai. Resumindo, eu de carro já tinha cortado, já estava lá. É, Resumindo, né? Porém, minha amiga, quando eu comecei a agradecer os 5 pães e 2 peixes, Jesus levantou os 5 pães e os 2 peixes e deu graça. Deus é um Deus de multiplicação. Primeiro, meu coração não está mais no carro, porque se não tiver carro, eu vou a pé, eu vou de ônibus, eu chamo um Uber, eu não dependo mais. A casa, talvez aqui que o Senhor, antes de entregar o meu carro novo, eu aprendi a desconstruir. Hoje eu continuo, hoje eu não me limito do que eu tenho. Claro que eu tenho uma administração, porque o Uber, apesar que o carro também teria combustível, teria manutenção, né? Em termos de custo. Mas fez pensar mais, né? Porque com o carro está à disposição, a gente vai. Não, com o Uber, R$ 100 para ir para Alphaville e eu R$ 100 de mercado da semana. Então, muitas vezes eu não vou. Talvez se eu tivesse o carro, estaria indo muito mais e ia sentir esse custo no final do mês. Mas antes dele entregar, de repente, essa casona que você merece, que já está no mundo espiritual, como meu carro, confirmando aqui a mensagem, a confirmação da Michelle, ele quer saber onde está o seu coração. Você pode receber as suas amigas aí, começar já uma célula que não seja com 50 mulheres, mas com 5. O Senhor nos honra no pouco, não é no muito. Ô, Marli, quantas vezes vocês entram aqui nessa sala, só tá eu sozinha? E hoje eu comecei 8h15, nem que eu vou gravar sozinha. Eu vou entregar com muito ou com pouco. Não muda quem eu sou, o que eu tenho que fazer, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. E aqui que talvez o Senhor tá querendo saber onde está o seu coração. Ele sabe que você é maravilhosa, ele te conhece, ele te fez antes do ventre da tua mãe. Vai lá para Salmo 39, Jeremias 1:5 e tem um propósito. Mas antes de te devolver de novo, ele já te deu muito. Ele já sabe aonde você está no muito. Agora ele quer te ver no pouco. Será que você não está na hora, de repente, de ter a célula aí? Que seja, estou te dando um exemplo aqui do Espírito Santo, com uma mulher, com 5 mulheres. Até porque é o que você entrega, é ele. Você entrega ele. Eu aqui, ó, já teve 20 mulheres, como já teve nenhuma. Você já entrou aqui outro dia falando sozinha. E eu gravo, subo com a mesma entrega. Porque eu aprendi, a minha entrega não é, eu não dependo de coisas externas. Primeiro. Segundo, começar a agradecer, Senhor, trazer esse lar aqui. E isso aí a gente deixa de ser rixosa na orelha do marido, que ele deve ter vergonha. Claro que ele tem vergonha. A última aula do seminário do Juscelio falou muito de organização, né? Falou muito de organização, Eu né? assisti. Porque o Senhor ele tem prazer em habitar, né? Na ordem, né? Eu E só hoje habito eu na ordem. vejo, e hoje eu vejo minha casa como uma desordem, porque eu estou em desordem aqui, né? Aqui, né? Então,
Eu até chorei hoje, falei, Senhor, tá bom. Eu vou organizar, porque eu quero que o Senhor sinta prazer a tua presença aqui dentro do meu lar. Isso, E eu vou independente do tamanho. E eu vou fazer pelo Senhor. Pelo Senhor, porque eu quero que o Senhor se agrade em habitar neste lar. E tá uma desordem, mas eu peço a graça do Senhor para organizar minhas coisas. Minha Entendeu? amiga, tá faltando lar. E o lar não depende do tamanho, porque tem castelos que não é lar. E tem casebrinho que é lar. Tá tão faltando lar, antes de ele te dar uma casa, estrutura e tá querendo te dar um lar, que a gente começa a perceber. Eu não vi a mensagem que você abriu aqui, mas eu já, né? Depois a gente vai falar aqui no pessoal. Quando os filhos estão buscando muita coisa fora, porque tá faltando lar, cheirinho de lar. Então. É lar. Antes do senhor te dar casa para 50 mulheres, imagina essa sala, Marli. Olha aí. Desde que eu mudei, eu não aceitei essa casa. Eu não aceitei. E se você não aceitou, ninguém aceita. Eu não E a tenho. mulher, minha amiga, e a mulher, ela tem a unção de edificar. E a mesma unção que Pedro tinha de ser pedra triangular, Jesus um pouquinho para baixo falou: sai, você é pedra de tropeço. Essa unção está na mão do homem. O homem tem a unção de prover, de proteger cada um com a unção que Deus deu. Não que o homem não edifica, não que o homem não derruba, mas nós temos unção de edificar e de derrubar. Então, hoje, olha, a direção aqui para você. Antes, Senhor, eu já vejo essa casa. E que você comece fazendo por ele. Minha amiga, é por ele. Até que daqui a pouco vai ser tão natural, minha amiga. Você vai começar a ver graça. Transforma essa casinha aí de 2, 3 cômodos num lar aconchegante, lar mesmo. Não precisa de repente comprar um guarda-roupa, mas compra umas prateleiras. Começa a trazer começar por vida, começa a declarar lá, sem ficar reclamando. Sabe o que que tem aqui? Tô me sentindo injustiçada. Injustiça. Sabe de onde vem a injustiça? Raiz de amargura. Eu quero depois que vocês meditem, as duas aqui, sobre a história de Noemi. Talvez eu até traga semana que vem a história de Noemi. A Noemi, a gente é linda, maravilhosa como sogra, mas tem um porquê disso tudo ter acontecido com ela. Eu vou destrinchar semana que hoje eu destrinchei a Ruth, semana que vem eu vou destrinchar essa Noemi, tá? Mas depois meditem por revelação. Deus vai falar muito, falou muito comigo desse livro. Porém, minha amiga, aqui na hora que você tornar essa casa um lar, hoje, por exemplo, antes do Senhor me dar o marido, como eu disse para vocês, eu aprendi a ser completa sozinha. Hoje, antes chegava sexta-feira à noite, principalmente quando as crianças iam pro pai, eu ficava em desespero. Aí a tentação vinha, os contatinhos vinham. Hoje, que preguiça! Hoje eu consigo ficar só. Não gosto, eu adoro namorar, adoro sair para jantar, adoro o movimento. Principalmente quando meus filhos não estão, porque quando os filhos estão, é aquele movimento em casa, mãe, 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 mãe. E eu falo, nossa, agora é uma grande oportunidade de dormir um pouquinho mais cedo, de escutar aquele louvor que eu não. Né? Porque eu faço muito para meus filhos, né? Filme que eles gostam, procurar alguma coisa para mim. Eu tô tão degustando da minha solitude que agora eu tô completa. E agora sim, esse marido vem para complementar tudo isso. Eu tô tão satisfeita com o meu lar que agora esse lar vai continuar numa casa maior, com propósito. Com propósito. O Senhor não vai me devolver meu carro, restituir o meu carro, se eu tivesse ainda pegada e revoltada toda vez que eu andasse de Uber ou de ônibus a pé. E detalhe, de vez em quando eu vou para a Zona Sul de metrô. E é uma diversão. Não sei, eu caio dentro do metrô porque eu não sei andar. E a gente se diverte na jornada. Se eu tivesse carro, jamais, em tempo algum, andaria de metrô. Eu nunca andei de metrô, eu nem sei andar de metrô. Tanto que as minhas amigas que me encontram no metrô falam, Adriana, todo mundo sabe que você não sabe andar de metrô. Quem for reparar em você sabe. Porque eu fico perdidinha, não é o meu hábito. Eu sempre andei de carro, Marli, desde os meus 18. E normalmente eu fico também na minha região. Mas hoje eu me divirto com o metrô. Eu faço um passeio, tanto que eu levo as crianças. Uhum. Se diverte com a jornada. Mudou a visão, né? Mudou a visão. Eu parei de reclamar. O que eu posso fazer aqui? Tanto que esse dia que eu tenho que ir andar de metrô, eu já organizo as crianças irem comigo, a gente já passa no shopping, a gente já conhecendo os shoppings do metrô. Esses dias a gente foi para Santa Cruz, aí a gente almoçou, andou naquele shopping, que jamais eu iria no Santa Cruz, tá? Eu iria em qualquer outro shopping. Mas pertinho onde eu trabalho, pertinho. Então, mas por que eu fui no Santa Cruz com ele? Porque eu estava andando de metrô para Zona Sul, falei, vamos passar no shopping.
Entende, Marli? Fazer divertido. E nisso, onde eu quero dizer, você vai edificar sua casa, vai parar de ficar rixosa com o marido. Porque não é o nosso muito falar que o marido muda. Não é. Ele sabe o desejo do teu coração de te dar uma casa linda, maravilhosa. Ele sabe, mas será que você está honrando no pouco? Deus já sabe que você honrando muito, mas será que você sabe honrar um pouco? Então, aqui, a passagem da multiplicação. E agora começar, uau, Deus, caí, houve entendimento, eu vou fazer a minha casa um lar, independente da onde. Até porque se você morrer agora, meu amigo, você não leva casa nenhuma, tá? Você não leva nem pequena, nem grande, né, dona Michele? Não. E tem tudo, tem um... O Senhor nos dá coisa grande quando nós estamos preparados. Até para quando você estiver na casa grande, quando eu tiver com o meu carro de novo, foi ele quem deu. Tudo é para glorificar o Senhor, como está aqui. Olha, deu filho para o Boaz e para Ruth, para glorificar o Senhor. Isso trouxe alegria para Noemi. Trouxe vida de volta, sem ter um propósito. Deus não vai te dar casa, Ele não vai me dar o carro rosa só porque a gente quer desfrutar. Né? Nem a casa da Michelle. Um propósito, né? Tem um propósito por trás. Igual Ana chorava, que vergonha. Ela deu um profeta para ele, devolveu mais 5 filhos para ela, porque Deus é generoso, ele é multiplicador. Dá um lar para Deus. Ele vai te devolver essa casa grande. Dá um lar para ele. Deus é um Deus de lar. Ele não, minha amiga, ele tem compromisso com a aliança. E que a nossa casa é nosso lar. Eu comecei o ano lá na nossa comunidade, depois até vou pôr a Michele, com altares, 3 altares. Eu comecei. E eu vou fechar agora, que segunda-feira é seu aniversário, eu vou fechar o ano com um encontro. O senhor tem falado muito sobre encontro. E eu vou falar de novo, encontro na mesa, no leito, né? E na comunhão, né? Então, o encontro. Faz a sua casa um ponto de encontro. Vai ver que até os seus filhos vão querer estar mais em casa. Eu vou falar isso esses dias. Tá faltando o lar. Antes dele te dar a casa grande. Eu, agora, a hora que eu tiver com o meu carro, eu vou super valorizar. Eu vou super valorizar o meu novo marido. Não valorizar ele como bezerro de ouro. Valorizar na hora de eu jogar o PQP, esse casamento. Eu sei o que é estar sozinha. Eu sei o que é andar de Uber. Eu sei o que é andar a pé. Começa a vir gratidão. Marli, mesmo que seu marido, Deus está trabalhando no seu marido, está trabalhando no seu filho, está trabalhando em você. Eu falo que essa mesa, quem come é a gente. É a gente. Né, Michele? Fala um pouquinho aí. Nem precisa, né? Porque tudo que você mirou na Marli respingou em mim, né? E eu falo com tudo. São só histórias diferentes com o mesmo contexto, né? Marli, eu sei a sua dor, eu sinto a sua dor é igualzinha à minha. E como é difícil, eu vou falar de mim, né? Como é difícil ser grato no meio da dor. Eu ainda não consigo. Eu não consigo. Por mais que, igual a Adri fala, né? É cognitivo, Adri, que você fala? É, cognitivo. Por mais que no meu cognitivo, eu sendo filha de Deus, sendo serva, lendo a Bíblia, eu sei que eu tenho que ser. Ah, mas quando chega aqui, ó, muda tudo. Muda tudo e é muito difícil. Aí, o que acontece comigo, Marli, que é uma coisa que para mim é péssimo. Só que eu, em vez de reclamar, não sei o que mais, eu finjo. O quê? Eu finjo. Eu finjo que tá tudo bem. Eu finjo que tô feliz. Meu pai e minha mãe nem sonham a minha infelicidade. Eu falo pouquíssimo disso para minha filha. Pouquíssimo. O meu marido é só quando assim, tipo, eu tô explodindo. Ele é meu melhor amigo, então ele tem que me aturar. Me casou, atura. É carne, é. Então, assim, aí eu respingo um pouco no Fê, mas eu finjo o tempo todo. Eu finjo o tempo todo. E o sorriso que eu dou assim, aí que entra o meu dilema. Eu fico me questionando. Eu falei, Deus, mas eu não sou assim. Eu tô triste, eu tô frustrada, tô me sentindo amargurada, eu tô me sentindo esquecida pelo Senhor. Parece que a minha oração não tá chegando nem na minha cabeça, quem dirá no céu. Só que eu finjo, Marli. Eu finjo isso. Aí eu fico me punindo porque eu tô fingindo. Só que aí eu entro numa coisa que eu falo sempre, Adri. Eu acho que ninguém merece, tipo, saber que eu tô passando por isso. Nem Deus. Aí, às vezes, Marli, eu nem oro, porque eu não quero chatear Deus. Olha como que tá a minha cabeça. Eu tô tão fingindo,
que nem para Deus, que é meu pai, que é meu tudo, que é o meu resgatador igual hoje, eu falo como se ele não soubesse, né? Eu sou tão tonta que eu finjo que ele não sabe e ele finge que não vê. Não existe isso. Ele sabe de tudo. Só que eu entrei nesse looping para não incomodar, para não entristecer, para não chatear, nem com Deus, com o nosso amado Jesus, eu falo. Aí eu fico me amargurando. É igual, gente, desculpa, Adri, eu sei que isso é muito, mas eu não consigo glorificar Deus pela minha casa. Eu odeio morar aqui. Eu odeio com todas as minhas forças. Só que aí, no meu consciente, eu sei que, você é filha do Senhor, você tem que. Tem gente que tá na ponte, tem gente que não sei o quê. Aí todo mundo, as pessoas que eu comento com isso, falam, mas tem gente pior. Eu falo, mas tem gente melhor, eu quero esse melhor. Eu não quero me espelhar no pior. Mas não, o Senhor quer tratar, eu entendo, mas eu ainda não consigo. E olha que eu tô aqui já tem um longo tempo, minha amiga, está há 1 ano, eu tô há 16. Então, imagina, assim, eu entrei nesse looping terrível de fingir que tô bem, fingir, sabe? O meu sorriso já, tipo, vira automático, sabe? E eu não incomodo Deus, eu tenho com essa mania besta, não sei de onde que eu peguei isso, eu não incomodo Deus com os meus problemas. Então, tipo, eu não oro pedindo, eu não oro clamando. Eu assisti 3 séries, eu vejo o Espírito Santo em tudo, sabe? Eu vejo que é ele trabalhando, né? E eu faz 2 dias que eu assisti só 3 séries. Eu vou mandar para você. Vou enviar para você escutar. Depois a gente conversa. Está me ajudando muito, sabe? Nessa questão de renovar a forma de enxergar, a forma de entender, de ser grato, de realmente se organizar, né? E vai te ajudar. Eu vou enviar para você, tá? Tá. Eu vou te enviar. Tá bom? São 3 áudios e você vê com tempo. Mas, assim, presta atenção, anota. Ai, manda para mim também, Marli. Eu amo essas coisas. Tá? Tudo que você manda, eu escuto, né? Põe o fone de ouvido e vou ouvir. É o próprio Espírito Santo trabalhando em nós, sabe? Assim, eu fico muito atenta, sabe? Mas a gente tem que colocar em ordem aqui, renovar isso aqui, a mente, mentalidade, né? E realmente tomar posse da nossa identidade, né? Me veio muito forte assim, né? Engraçado, nós já temos essa identidade formada por ele, né? De mulher forte, determinada, de vencedora. E aí eu estava ouvindo não sei o que, aí acho que foi você, Adriana, que falou que lá o espermatozoide, né? Nós fomos lá, a gente lutou, era da vontade do Senhor, era plano do Senhor, que a gente ali, né, ultrapassasse ali o óvulo, né? Então, é essa força que está em nós, né? E agora aqui fora, o que está te impedindo de você ir? Você vai conseguir, conseguir ser grata, você vai conseguir avançar, você vai conseguir os seus sonhos, porque Deus, ele é o maior prazer dele ver a gente feliz, né? Então, o negócio é com a gente, essa mudança aqui de mentalidade, visão, e o Espírito Santo forjar essa identidade nele, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Pois, Senhor, eu não quero que nenhuma crença me paralise, eu não quero ser essa mulher amargurada, rixosa, eu quero realmente desfrutar dessa plenitude que o Senhor me entregou já, entendeu? Desde o meu nascimento, eu tenho, que o Senhor tem, eu tenho. Eu não quero desistir por causa de sabe que não tenho, impossível. É impossível. Essa não é a mentalidade de Deus. Tudo é possível àquele que crê, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, o que é que está barrando, né? Eu falei, Senhor, quebra todas as correntes da minha mente, de crenças, daquilo que eu ouvi, que eu nunca vou conseguir, que eu nunca vou ser nada, sabe assim? É uma briga aqui na mente. Eu quero realmente viver a minha identidade no Senhor, essa mulher forte, corajosa, né? Cheia da tua presença, cheia do Espírito Santo, que sai com a cabeça erguida, saiba quem que ela é em você. Eu quero a minha identidade. Hoje eu tive uma oração forte aqui, sabe? Eu quero viver nessa identidade que o Senhor me entregou, né?
independente se estão na casa ruim, eu tenho esse poder que está em mim que eu posso conquistar o que eu quero, né? Só E tem um jeito para a gente conseguir, gente. esperar e confiar nele, ser grata, né? Você viu que hoje mesmo falou, né? Acredite, hoje mesmo ele vem lá na rua. Mas só Nossa, tem assim. isso, só tem um jeito da gente conseguir mudar nossa mente. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Gente, a gente já nasceu caído, a gente já nasceu com benefícios próprios. O bebê, quando nasce, ele quer mamar, ele quer tudo para ele, é tudo do nosso jeito. Como que a gente tem essa vida? Como que a gente resgata essa identidade? É por meio de Jesus Cristo. Ele é o resgatador. Só que ele, quando ele morreu, ele morreu. Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Gente, o Espírito Santo é para ser usado em tudo. É em tudo. Espírito Santo, me ajuda aqui, me ajuda a resistir a esse pecado. É o Espírito Santo que ajuda. A gente não é capaz de resistir. Eu passei por uma situação domingo, passei por uma situação, e no domingo eu tive prova disso. Eu consegui resistir uma situação. Mas sabe por que eu consegui resistir? Porque eu sou boa? Uhul! Não. Ora para quem de pé, porque não cai. O Espírito Santo em mim, aonde há o Espírito Santo, não tem como estar o pecado. Você não consegue. A única coisa que faz a gente conseguir mudar nossa mente é junto com o Espírito Santo. Junto, É junto, é pedir para ele. É a tal da Michelezinha, filhinha, Marlizinha, filhinha. Gente, é considerar esse Espírito Santo. A gente não está sozinho o tempo todo. Considerar a presença em duplo sentido. Tanto de reverenciar a presença, quanto dele estar com a gente. Ele é nosso melhor amigo, é nosso guia. É isso que eu fiz ontem que eu falei. Eu não preciso da boca do profeta, não que eu não ia receber. Tanto que ele falou assim, ele disse algumas coisas, se eu parar para pensar, ele trouxe. Mas eu não fui lá sedenta, o profeta tem que falar comigo, se ele não falar comigo, eu vou voltar frustrada. Não, esse maior profeta está dentro de mim. E hoje, talvez aqui nessa mesa aqui, ó, ele já trouxe, confirmou, através da boca da Michelle, sobre o carro, já está no mundo espiritual, talvez Deus queira já me dar esse carro de volta. A Marli aqui, já te dando, Marli, antes de vir a sua casona, faz do casebre um lar. Uhum. A Michelle é a mesma coisa. Michelle, eu não consigo, eu não consigo. Não conseguimos mesmo. A gente não consegue mesmo. Mas peça ajuda para o Espírito Santo a partir de agora. Espírito Santo, me ajuda aqui. Me ajuda, Espírito Santo. Tem relação ao sexo com o marido? Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Porque aí ele vai mostrando aonde está o enrosco, que aí a gente traz uma mesa como essa, ele sempre confirma. Ele vai trazendo um constrangimento no nosso coração. Entende o que eu estou querendo dizer? Me faz ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica, esses planos que o Senhor tem para mim. Me ajuda por revelação, Espírito Santo. Me ajuda a enxergar como Deus me enxerga. Ajuda a enxergar o marido, a mãe, como o Senhor enxerga. Só o Espírito Santo. Gente, é só. O tanto que eu falo que aquilo que eu disse para você, Marli, que o Senhor disse para mim, que não é mais sobre ferramentas. Para mim, no estágio que eu estou, não é mais sobre ferramentas. É levar esse nível de consciência da graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Gente, quando a gente entender que é só a graça de Deus, por meio de Jesus, por causa da fidelidade da aliança, por meio de Jesus Cristo, que é Ele que é o resgatador, com o Espírito Santo. Se a gente colocar todos os dias, Senhor, obrigada pela tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o resgatador sobre tudo, com o Espírito Santo, a gente vai conseguir. Só que isso é diário, isso é uma comida diária, igual beber água diária. Eu não sei, o que vocês fazem todo dia? Todo dia eu bebo água, gente, todo dia. Eu posso até ficar sem comer, mas a água não dá para mim. Eu até passo fome, mas a água não dá para ficar sem. Eu começo a ficar angustiada sem água. Agora aqui, eu esqueci de pegar o outro, acabou, já tô aqui, meu Deus, se eu puder. Se eu já tivesse uma serva assim, Maria, vem me ajudar aqui, me dá um copinho de água. Eu já ia pedir para ela trazer água. Você entende? É isso, gente. Qual a área que a gente está com dificuldade? Quando tá eu vou trazer algo desse sentido que o senhor está falando muito comigo. Eu falei ontem até para a Michelle. Onde que está o caos? Quando está o caos lá, Gênesis 1, estava o caos. Primeira coisa que Deus fez. Já habitava os três, né? O que o Senhor falou num desses 3 áudios que eu chamou a atenção foi sobre organização, que confirmou a terceira aula do Juscelio, né? Ele falou muito sobre organização, ordem, né?
Então, esses 3 vídeos me confirmaram. E primeiro passo, comece organizando ambiente onde você passa mais tempo, né? Então, isso é para mim. Tá? E depois, a organização, olha só que forte, a organização é o portal que Deus encontra espaço para se manifestar na sua vida, entendeu? Olha só, a organização é o portal que Deus encontra espaço para se manifestar na sua vida. Então, é organização aqui na minha mente, né? Aqui, eu vou começar agora, fazer um planejamento aqui para deixar minha casa mais organizada. Minha amiga me lembrou aquela passagem que a mulher estava lá morrendo com o filho que ia ser levado, que ela, morrendo não, né? O marido morreu e ela estava com dívida, levar o filho dela, e o profeta chegou e falou, o que que você tem? Não tenho nada, vou morrer, o que que você tem? Aí ela respondeu, eu só tenho azeite, só azeite. Ah, vai nas vizinhas, pega as botijas. E ali houve uma multiplicação. Tudo, a palavra tudo, mas é tudo mesmo, é semente. Plantio e colheita, tudo, gente. Abriu e fechou, plantou, colheu. Coloca a partir de hoje, seu aniversário é segunda-feira. Gera. Lembra que eu trouxe na comunidade, eu fechei o mês 9 sobre gerar? Gera. Começa a gerar. Se você engravidar agora, seu bebê vai nascer. Vai nascer. Faz quando você está gerando agora. Eu vou gerar um lar. Eu vou colocar. De repente nem dá para comprar nada, tá? De repente nem vai dar para comprar nada. Mas eu vou pegar esse cômodo aqui, o quarto. Eu vou dobrar as roupas, eu vou tirar, eu vou organizar. Começa a plantar sementes de amor. Gratidão e amor. Com o Espírito Santo. Porque você sem o Espírito Santo, você já vai se irritar com alguma coisa. Essa é a verdade. Com o Espírito, começa a gerar. Estou gerando. Mas não com o intuito que você vai. É natural a colheita. É natural se a gente transar agora, conceber um bebê. Honra, né? Falou muito sobre honra hoje. Honra a Noemi, a Ruth. Por que Deus usou a Ruth e usou a órfã? Claro que tinha um plano perfeito já, tá tudo certo. Marli, vou falar uma coisa para você, minha pinga, agora pra gente encerrar. Bem assim, aquilo que a gente não cuida, morre. Sabe o que Vashti perdeu o governo dela? Porque ela não soube cuidar, ela não soube edificar. Quando chegou na vez de Esther, o tio dela falou assim, ó, não foi para um tempo como esse que tu foi chamada? Ali, como ela já tinha consciência, que é o nosso caso aqui, já temos consciência, nenhuma das 3 aqui é tão ingênua assim, já temos consciência no reino, além de perder o governo como Vashti, que Vashti não sabia, ia trazer morte para ela e para o povo dela. Quando bate alguma coisa na minha porta hoje, que eu já tenho consciência, que eu tenho buscado cada vez mais, não é sobre perder o governo, é sobre trazer morte. Então, cuida daquilo que o Senhor te deu. Foi para um tempo como este. Ele honra no pouco. Ele vai saber te honrar no pouco e no muito. Ele já sabe que você honra no muito. Agora vamos saber se honra no pouco. Aí eu quero que você medite sobre a história de Ruth, que a gente vai trazer semana que vem, essa parte que tem uma chave poderosa aqui. Mas eu queria que você meditasse no livro de Jó. 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 E aí depois a gente vai falar, medita mesmo, pede por revelação, né? É um livro difícil, não é um livro. Então vai buscar referências, vai estudar mesmo o livro de Jó. Jó. Então assim, Jó honrou Deus no muito e no pouco. Tanto que a mulher dele falou, larga esse Deus aí. E ele não, ele, independente das circunstâncias. E ele tinha tudo para se revoltar. A órfã tinha, a Ruth tinha tudo para ir embora com a órfã para a cidade dela. Primeiro porque Deus é um Deus de aliança. Aliança é fidelidade, independente de. Ele me deu o quê? Ele me deu uma família. Eu vou honrar essa família. É o que eu tenho hoje. O que eu tenho esse azeite? O que eu tenho hoje? Essa casa. E outra coisa, mais do que tudo, mais que olhar para sua casa maravilhosa, que se você vai atrair 50 mulheres, você tem uma filha e um filho. Essa é o seu primeiro ministério. O que adianta você atrair 50 mulheres e seus 2 filhos estão indo para fora? É o lar. O que atrai filho dentro de casa é o lar. Por isso que quando o Felipe chega, gente, por Deus, Felipe, por Deus, os 2. A Ana chega, eu espero com comidinha, com almoço, porque a linguagem de amor nossa é comida. O Felipe chega, eu já tenho um bolo pronto, uma pipoca, cheiro, pipoca, bolo, cheiro, para que ele tenha vontade de voltar. Porque a gente não segura filho mais. Eles têm que voltar, vontade de voltar. Sabe o que faz voltar? Não é um abrigo, é o lar. Faz a sua casa uma casa de lar. Quando você tiver um lar, não é porque você vai fazer para ter. Isso é um engano. É natural. Se eu vou transar com seu marido agora e você conceber um bebezinho, vai ser natural nascer. Se eu plantar uma sementinha agora de amor, vai ser natural nascer. Planta esse lar. Que se o Senhor tem propósito de você
trazer 50 mulheres, vamos usar o que ele já fez, ele vai trazer. Agora, o que adianta você ter 50 mulheres e seus 2 filhos estão fora de casa? Não há propósito nisso. Você tem 2 mulheres, dois filhos aí, 2 pessoas para você fazer um discipulado, um devocional. Talvez você esteja com o olhar fora. É primeiro dentro. Isaías 38, antes de cuidar fora, dentro. É dentro, Marli. Isso não tem nada a ver com o Carlos, tem nada a ver com o Ed, tem nada a ver com o Henrique, é com você. Tem nada a ver com o Felipe, com a sua mãe, com o seu pai, tem a ver com você, Michelle, tem a ver comigo. Essa vez que eu falo, o alimento é para nós, alimento é para o que está comendo. O que você come não alimenta. Alimenta de outras formas. Você comer agora um queijo, não vai levar coisa para as crianças, é para você. É para você. Aqui, talvez o Senhor já te dando respostas. Ele já está te dando, mas É a gente muito louco, né? Porque eu tenho 41 anos. Foi na nossa conversa lá, a primeira, que eu tomei a consciência, embora eu já tenha ouvido milhões de vezes, que é tudo sobre eu. E é difícil, porque isso vem junto à autorresponsabilidade. Isso. Mas é difícil, é dolorido demais. E eu falei para a Adri, Marli, eu entrei na caverninha, de novo. Mas graças a Deus foi uma caverna para eu pensar, alinhar e rever, né, conceitos, tudo, mas foi difícil, é muito difícil essa autorresponsabilidade. Ela dói, ela machuca, ela não é fácil. É aí que entra o nosso doce, maravilhoso e amado Espírito Santo, porque se faz pela carne, não faz. Não faz. É só ele, gente, é só ele, ó. Eu queria que vocês gravassem nós 3 aqui. Anotasse mesmo, deixasse no post-it, falasse todos os dias para poder penetrar, sabe? Penetrar. Sair do cognitivo e descer. Porque é desejo real, desejo materializado. Só não materializa quando a gente tem esses conflitos. Então, quando a gente entende, aceitação, não é concordar, é aceitar, não é aceitar. Eu aceitar esse meu momento, aceitar o movimento por trás disso. Então, pela graça de Deus, porque ele não tem, pela graça dele, com Jesus o resgatador, ele veio para isso, com o Espírito Santo. Pela graça, por meio de Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue. Não consegue resistir, não consegue ter essa força. Seja forte e corajoso, verdade, é um comando, seja. Deus não dá como a sabedoria. Sabedoria é algo que ele dá. Seja forte e corajosa é algo que a gente, é um movimento nosso. Mas é só com o Espírito Santo me ajuda a ser forte e corajosa, que eu tenha a ousadia do Espírito. Porque sozinha. Até porque eu fui forte e corajosa na minha carne, saí toda ralada. Hoje eu quero ser forte e corajosa nele, que vai me dar discernimento até de ficar quando calar. Ser forte e corajosa muitas vezes é calar, muitas vezes é clicar. A gente começa a fazer na carne, a gente se frustra. Quantas vezes eu tentei arrumar as roupas, né, tirar da caixa, aí eu ficava irritada. Não, eu não vou arrumar, eu preciso mudar. Viu, preciso mudar. Viu? O que vai resolver é eu mudar. Isso, não. O que está mudando não é. Antes de você mudar geograficamente. Intencional, né? Intencional. Intencional. Vou falar para vocês duas. Antes de vocês mudarem geograficamente, vão mudar internamente. Uhum. É aqui que é a renovação da mente. Sim. Canaã, o deserto de Canaã, é espiritual, é dentro de nós. Uhum. Dentro de nós. Só quanto tempo a gente fica no deserto? O tempo de aprendizado. O que o Senhor quer de nós no deserto? Se tem uma coisa que não faltou no deserto foi dinheiro, tá? Só que o povo não tinha nem com que comprar. Muito que aqueles outros não tinha nem como comprar. É lugar de dependência, o Senhor quer o coração. Que bom, Marli, como assim? Aproveita que enquanto eu estou organizando esse meu novo lar, com muita gratidão, tira os bezerros de ouro. Tira as idolatrias. Tira, limpa. Eu tenho pedido para o Senhor limpar. Tira a cobiça. Cobiça, tira. Eu quero uma casa. Mas antes ele já sabe que precisa te preparar para um propósito maior. É um lar, né? Um lar. É um lar, ele tá te pedindo um lar. Ele tá te pedindo um lar, minha amiga. Nossa, no começo da minha conversão, quando eu sempre gostava daquele louvor da Eshla que me veio agora na mente, assim, ó, minha casa será
uma casa de bênção, Você já até um passou no grupo. lugar de milagres, de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Meu, esse era o meu louvor, lema da minha cabeça. E olha a que ponto chegou, né? Porque onde está Entendi. o nosso propósito? O diabo bate também onde está o nosso propósito, minha amiga. Esse que é o Nossa, problema. que curva, meu Deus. Então aqui, olha só. A hora que a sua casa tiver com carinha de lar, os seus filhos vão ter mais prazer de ficar em casa, o seu maridão. E aí o senhor vai falar, agora ela já pode. Ela já pode começar a fazer um discipulado, trazendo mais pessoas aqui. E é Aham. ele. Tá, faz um marco. Eu vou tirar as fotos do antes e depois É. para E não mostrar para fale você. nada para sua família. Não fale nada. É você, não é sobre eles. É sobre você. É você que precisa mudar a sua mentalidade. Olha aqui, ó. A minha transformação vem pela renovação. Você que está renovando a sua mente. Você que vai trocar o seu óculos. Pega agora, literalmente, quando a gente terminar, profeticamente, pega seu óculos, passa um paninho e fala, Senhor, eu estou trocando a lente. Estou trocando a lente do meu óculos. Uhum. Eu vou ver como o senhor vê. Pega literalmente um papel higiênico, sei lá, um paninho, um álcool, e limpa a sua lente. E faz isso. Faz isso, Marli. E é isso que eu falei. Mais do que olhar, olhar com os olhos de Cristo para as coisas. O que ele quer que você entregue aqui? Qual é o bezerro de ouro que ele quer que você ponha para fora? Que é? Ele quer o nosso coração. Ele só quer isso. É, E outra, ele não quer para princípio, minha amiga. Ele não vai me dar um carro enquanto eu não souber andar a pé. é. Eu sei andar a pé, hoje nada me impede. Eu lembro como hoje, eu vendi o carro, eu tinha o Livina, zerado, o Michele viu. Eu comprei com isenção. Jesus, eu comprei por um preço muito bom e vendi por um preço de banana por conta de dinheiro. O pai dos meus, olha, o pai do meu disse, não, porque a gente vai vender em 6 meses. Isso foi em 2019. Nós nos divorciamos em 2020, nós estamos já indo para 2026. E o dia que eu vendi foi numa sexta-feira. Olha, eu também não aceitei. E a revolta tá aqui. A injustiça tá não aceitar. Aí eu sempre marcava cabelo para fazer lá no bairro da minha mãe, é um bairro perto. Desde que eu casei, eu sempre continuei fazendo cabelo lá. Depois de lá, também nem mais escova eu fiz tanto, porque eu falava assim para minhas irmãs, se eu morrer, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar sem escova. Hoje, minha filha, eu amo fazer escova, me sinto muito mais bonita, mas se tiver que ficar sem escova, eu não deixo de ser eu sem escova. Essa é a de verdade. Eu só Sim, dependo de Cristo, eu não tenho mais nenhum amuleto. E é. aquele dia eu marquei com a cabeleireira, já era, ó, já vinha anos com aquele horário fixo, que eu sou muito fiel aos horários, sabe? Assim, eu tenho aquela, que eu faço unha sempre no mesmo horário, com a mesma cliente, com a mesma profissional. E começou a chover, e eu com as crianças pequenas. E eu punha meu carro sempre foi uma casa, eu punha as crianças no carro, a gente fazia meu cabelo, já podia passar na minha mãe, já fazia não sei o quê. Eu amo esse movimento de, sabe, Michelle leva a menina na escola, já passa no mercado. Eu amo isso. Aí vendemos o carro na sexta, quando foi no sábado, amanheceu para eu fazer o cabelo. Eu lembro como hoje, eu moro no mesmo condomínio, né? Só que era outro apartamento. Eu olhei na janela assim, começou a chover. Eu entrei em crise de choro. Eu lembro como hoje, vocês falam, você me resgatou isso hoje. Eu entrei numa crise de choro. Eu não sabia como ir. Eu liguei para ela, falei, Michelle, a moça me chamava Michelle. Falei, Michelle, eu não sei como ir. Eu não sei como ir. Gente, eu moro num lugar que um ônibus. Já tinha Uber naquela época. Eu não sabia como ir. Eu estava tão dependente do carro que eu já não sabia como ir. Hoje, glória a Deus, que meu carro maravilhoso vai chegar como um presente. Mas se ele está aqui para me servir, o dia que não tiver ele, eu não puder ir, eu vou do mesmo jeito. E quando eu tiver com ele, eu vou desfrutar, que é presente do papai. A sua Uhum. casa é isso, é seu lar, independente se é um casebre, se é uma mansão. Pode ler Provérbios, está lá escrito. E a Michelle é a mesma coisa. Só vou ter permissão de ir para minha nova casa quando eu aceitar. É sobre aceitar a palavra. Eu aceitei estar divorciada, eu aceitei. Eu aceitei a minha solitude. Não quero, é melhor ser dois do que ser um. Vejo muitas virtudes em ser casada, até para o meu trabalho, isso é um propósito do Senhor, né? A restituição. Mas hoje as crianças vão pro pai, eu não sinto vazio nenhum. Natal tá chegando, o Alexandre perguntou: e aí, como vai fazer o Natal? Vai viajar? A minha mãe, eu quero passar sozinha de novo.
Eu faço uma ceia para mim, almoço eu almoço com minha mãe, mas o Natal eu quero passar sozinha de novo. A não ser que de repente ele manda aí um resgatador, né? Mas o ano novo eu gosto de virar na igreja, mas o Natal eu quero fazer de novo. Então você fica com as crianças no Natal e eu fico no ano novo, pode ser? Então, é ótimo. Ano novo eu gosto de virar na igreja, mas o Natal normalmente, gente, eu tinha pavor disso. Eu ficava caçando com quem que eu tinha que ficar, porque eu tinha pavor. Hoje É, não. Senhor derrame a graça dele hoje, né? Para a gente conseguir, né, fazer, honrar essas direções de hoje, eu preciso da graça dele para mim conseguir. É graça. Vai lá no Mateus e a graça com 2 peixes e 5 pães. Dai graça. Mas que ainda faça de forma cognitiva e peça ajuda para o Espírito Santo até ser natural. Natural. Vai ser natural. Natural. Mas para terminar aqui, Ruth, que eu quero trazer para a gente finalizar, é isso, ó. Ruth 3:18. Sem dúvida, Jesus não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. É isso que eu quero deixar para mim, para você, Michele, e para você, Marli. Primeiro porque Deus é Deus, ele sabe tudo que a gente precisa. Na minha versão tá assim, ó. Minha filha. Então Noemi diz: tenha paciência, minha filha. Tenha paciência até sabermos o que vai acontecer. Olha lá. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Glória a Deus. Então, aí eu falo, quem é o seu Boaz que vai resolver Jesus. a sua questão ainda hoje? Jesus. Espírito Santo, Jesus. Ele não vai descansar. Essa luta que você está passando, essa sua casa nova, Marli, essa sua casa nova, Michele, o meu casamento novo, ele não vai descansar enquanto não der pra gente. Só que como ele é um pai, né? Só que ele faz aquilo que o pai quer, a vontade do pai, Jesus só faz a vontade do pai. O pai não vai dar um carro novo se eu ainda tiver um bezerro de ouro. Ele não vai me dar um marido se eu tiver com um bezerro de ouro. Ele não vai dar a casa para vocês se ainda vocês não aceitarem, transformarem no lar. Independente de. Se Amém. ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Se eu tiver um carro maravilhoso, se não der, eu continuo mesmo. E detalhe, eu continuo saindo de salto, só que eu levo meu chinelo. Eu nunca tive tanto chinelo como eu tenho, assim, nunca andei tanto de chinelo. E eu tô nem aí. Os meus filhos dizem, vó, ou tênis, se tiver frio, porque eu tenho necessidade de meia quando eu tô com frio, eu tenho necessidade de meia. Quando tá calor, não. Vou de chinelo, ponho numa boa. Procuro estar com meu pezinho feito, né, gente? Bonitinho, né? Um esmaltinho vermelho que eu amo. Pronto, pezinho feito, né, Michele? E num lugar eu vou e ponho meu salto. Simples assim. Vamos orar? Vamos. Vamos orar, porque é hoje mesmo que o resgatador vai Amém. resolver nosso problema. É hoje. E a gente vai ter que testemunhar, hein? Hoje. E muda nossas lentes, né, Michele? Amém, verdade, Marli. Amém. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor, Jesus, o Cristo, aquele que deu a sua vida, Pai, para nos servir. Pai, ele está resgatando hoje, porque ele faz a sua vontade é que ele nos resgate, Pai. Ele está aqui para fazer a sua vontade. E ele vai nos resgatar. Ele é o nosso verdadeiro Boaz. E quando ele nos resgata, que vai ser hoje, eu e a Marli e a Michelle, que nós estamos aqui em tempo real, depois de todas as mulheres que vão ouvir, mas nós estamos no tempo real, pega a unção, o tempo real pega a unção. Nós estamos aqui hoje, Pai, para ser resgatada por Jesus. E quando nós fomos resgatadas ainda hoje, nós geraremos algo. A Marli está gerando um lar, a Michelle está gerando um lar, eu estou gerando um lar, Pai, é sobre um lar, é sobre o altar do Senhor. Quando eu tiver meu marido, eu vou ter um leito para gerar um leito de um altar para o Senhor. Quando a gente trouxer a nossa família para a mesa, gerando um altar para o Senhor, Pai. Quando nós estivermos orando, Pai, agradecendo o Senhor, entregando para o Senhor um profeta como Ana entregou, Pai. O Senhor traz a multiplicação, porque o Senhor não é por troca nem por barganha, porque é o seu caráter, o Senhor é multiplicador, Pai. Obrigada por isso, Pai. Que nossos olhos estejam ficados no Senhor e que nós só conseguimos tudo isso porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo. Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa casa, no nosso lar.
Mais do que a casa, a estrutura lá dentro da nossa casa, que o templo do Espírito Santo é bem-vindo dentro de nós. Nos traz direção, instrução, até mesmo correção. Eu declaro para Marli transformando a casa dela num lar, antes mesmo dela ter uma mansão. Eu declaro para Michele um lar, antes mesmo dela ter a nova casa dela, a dona da casa, Pai. Eu declaro meu novo carro chegando, Senhor. Eu declaro porque hoje eu sei andar com as minhas pernas. Porque tudo que eu dependo é do Senhor. Eu quero ter coisas, eu preciso de coisas, de pessoas, mas nós só dependemos do Senhor como um peixe para o mar. Obrigada por esse nível de consciência, que nós possamos ser tomadas pelo Teu Espírito no dia de hoje. E eu declaro aqui na palavra que, sem nenhuma pequena dúvida, Jesus o Cristo não descansará. Essa é a promessa que nós temos hoje, enquanto não resolver o meu problema financeiro, o problema financeiro da Marli, o problema financeiro da Michele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim. Amém. 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 E nós vamos estar, vou parar de gravar aqui. Nós vamos ser curadas